diligências, expedições de mandados, tudo foi feito de maneira a garantir que o julgamento não fosse adiado. A sentença que será lida hoje, portanto, é resultado do trabalho árduo e incansável dos meus funcionários, aos quais dirijo minhas homenagens e meus sinceros agradecimentos. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma das instituições mais honradas e nobres desse país, quero consignar a minha admiração e principalmente gratidão por ter garantido a segurança de todos nós durante esse exaustivo julgamento e principalmente pelo que faz nas ruas para garantir a incolumidade dos cidadãos de bem, vítimas dessa insuportável e odiosa criminalidade. O policial militar muitas vezes é obrigado a expor a risco a própria vida para garantir a integridade física do cidadão de bem. Isso, aliás, ficou muito bem demonstrado nesse julgamento. Um bravo e honrado policial militar quase perdeu a vida ao tentar salvar as pobres vítimas desses reprováveis crimes. Meus agradecimentos, portanto, à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quero agradecer também as palavras elogiosas que me foram ditas pela doutora promotora de justiça, a doutora Daniela Hashimoto. Palavras proferidas mais pela bondade de sua excelência do que por mérito dessa magistrada. Agradeço também as palavras que me foram dirigidas pelos assistentes de acusação. Agradeço ao público presente pela compreensão, pela paciência. Eu sei que os senhores colaboraram, respeitaram as regras determinadas do acidente, sofreram com esse calor absurdo. Agradeço aos senhores. Agradeço, outro sim, a todos os repórteres, jornalistas, produtores e demais profissionais da imprensa que estiveram presentes do começo dos trabalhos ao final, durante esses desgastantes 4 dias de julgamento. Vocês da imprensa têm papel fundamental para a garantia da democracia, da liberdade de expressão e, consequentemente, do Estado democrático de direito. Vocês, por outro lado, são o elo de comunicação dos poderes constituídos com a população, destinatária final de todos os serviços prestados pelo Estado. Por outras palavras, a democracia está umbilicalmente ligada à imprensa. E da mesma maneira como os senhores tiveram a oportunidade de vivenciar, por 4 dias, a realidade do Poder Judiciário paulista, de presenciar o funcionamento de um julgamento, tive também a honra de acompanhar o trabalho de todos os senhores da imprensa que aqui estiveram exercendo suas funções com dedicação e comprometimento, desempenhando-as de modo bastante competente. Agradeço, portanto, a presença de todos os senhores, parabenizo todos os senhores pela qualidade do trabalho e principalmente pelo respeito e lealdade às regras desse julgamento. As portas do Tribunal do Júri de Santo André estão abertas a todos os senhores da imprensa. Por fim, agradeço aos senhores jurados que dedicaram dias de suas vidas para a realização desse julgamento, prestando, tenho certeza, um serviço da mais relevante importância para a justiça. Não foram remunerados por isso, mas tenho certeza que cumpriram com zelo e retidão a importante função que lhes foi atribuída nesse julgamento. Peço desculpas se esqueci alguém e a falha fica desde já justificada em razão do cansaço. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal. Submetido a julgamento nessa data, o Colégio Conselho de Sentença reconheceu que o réu Lindenberg Alves Fernandes praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima Eloá Cristina Pimentel da Silva. O crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima Nayara Rodrigues da Silva. O crime de homicídio qualificado tentado, vítima Atos Antônio Valeriano. 5 crimes de cárcere privado e 4 crimes de disparo de arma de fogo. Passo a dosar a pena. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade todos os elementos que dizem respeito ao fato e ao criminoso, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar de forma justa e equilibrada a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para a reprovação do crime. Deve o magistrado, atrelado a regras de majoração da pena, aumentá-la até o montante que considerar correto, tendo em vista as circunstâncias peculiares de cada caso, desde que o faça fundamentadamente e dentro dos parâmetros legais. A sociedade atualmente espera que o juiz se liberte do fetichismo da pena mínima,
de modo a ajustar o quantum da sanção e a sua modalidade de acordo com a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias do crime e bem como o comportamento da vítima. Pois bem, todas as condutas incriminadas atribuídas ao réu e reconhecidas pelo egrégio conselho de sentença incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal, evitando-se assim repetições desnecessárias. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado, razão pela qual a pena base de cada crime será fixada acima do mínimo legal. Com efeito, a personalidade e conduta social apresentadas pelo acusado, bem como as circunstâncias e consequências dos crimes, demonstram conduta que extrapola o dolo normal previsto nos tipos penais, diferenciando-se dos demais casos similares, o que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz. Essa aferição encontra guarida no princípio da individualização da pena e deve ser realizada em cada caso concreto. Os crimes praticados atingiram o grau máximo de censurabilidade que a violação da lei penal pode atingir. Na hipótese vertente, as circunstâncias delineadas nos autos demonstram que o réu agiu com frieza, premeditadamente, em razão de orgulho e egoísmo, sob a premissa de que Eloá não poderia, por vontade própria, terminar o relacionamento amoroso. Tal estado de espírito do agente constituiu a força que determinou a sua ação. E, nesse contexto, envolveu não apenas tal vítima, mas também Nayara, Iago e Vitor, amigos que a acompanhavam na data em que o acusado invadiu o apartamento. Durante o cárcere privado, as vítimas, desarmadas e indefesas, permaneceram subjugadas pelo agente sob intensa agressão psicológica, a par de agressão física contra todos perpetradas. Durante a barbárie, o réu deu-se ao trabalho de, por telefone, dar entrevistas a apresentadores de televisão, reforçando assim seu comportamento audacioso e frieza assustadores. Lindenberg e Alves Fernandes chegou a pendurar uma camiseta de time de futebol na janela da residência invadida. Não posso olvidar, nesse contexto, as consequências no tocante aos familiares das vítimas. Durante o cárcere privado, a angústia dos familiares, mormente de Eloá e Nayara, que por mais tempo permaneceram subjugadas pelo réu, que demonstrava constante oscilação emocional, agressividade, atingiu patamar insuportável diante da iminência de morte, tendo por ápice os disparos que foram a causa da morte de Eloá e das lesões sofridas por Nayara. E depois dos fatos, as vítimas Nayara, Vitor e Iago sofreram alterações nas atividades rotineiras, além de terem de submeter a tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Ainda, além de eliminar a vida de uma jovem de 15 anos de idade e de quase matar Nayara e o bravo policial militar Atos Antônio Valeriano, o réu causou enorme transtorno para a comunidade e para o próprio Estado, que mobilizou o grande aparato policial para tentar demovê-lo de sua bárbara e cruel intenção criminosa. Os crimes tiraram enorme repercussão social e causaram grande comoção na população, estarrecida pelos dias de horror e pânico que o réu propiciou às indefesas vítimas. Em suma, a culpabilidade, a personalidade do réu, seus egoísticos e abjetos motivos, as circunstâncias e nefastas consequências do crime impõem a essa julgadora, para a correta reprovação e prevenção de outros crimes, a fixação da pena, na primeira fase de aplicação, em seu patamar máximo, combinada para cada delito. Ou seja, 30 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado praticado contra Eloá, 30 anos de reclusão para o crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra Nayara, 30 anos para o crime de tentativa de homicídio perpetrado contra a vítima Atos, 5 anos de reclusão para cada crime de cárcere privado contra Iago, Vitor, Eloá e Nayara, por 2 vezes essa, e de 4 anos de reclusão e pagamento de 360 dias multa para cada crime de disparo de arma de fogo. Na segunda fase, não incidem agravantes. Presente atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de disparo de arma de fogo descritos nas 9ª e 10ª séries e cárcere privado da vítima Eloá, reduz as reprimendas em 1/6, o que perfaz 4 anos e 2 meses para o crime de cárcere privado e 3 anos e 4 meses de reclusão e 300 de multa para cada um dos crimes de disparo de arma de fogo. Não incidem causas de aumento de pena.
Reconhecida a tentativa de homicídio contra Nayara, reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3, tendo em vista o laudo pericial juntado às folhas 678 e 679 e a necessidade de futura intervenção cirúrgica para a reconstrução dos ossos da face, concretizando-a em 20 anos de reclusão. Em relação à tentativa de homicídio contra o policial militar Atos, aplico a redução máxima de 2/3, uma vez que a vítima não sofreu lesão corporal, o que perfaz 10 anos de reclusão. Os crimes foram praticados nos moldes do artigo 69 do Código Penal, constatado que o réu agiu com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de todos os resultados, voltados individual e autonomamente contra cada vítima, afasta-se qualquer das figuras aglutinadoras das penas, artigo 70 e 71 do Código Penal, e reconhecendo-se o concurso material de crimes previsto no artigo 69 do Código Penal. Somadas, as penas totalizam 98 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 1.320 dias multa, o unitário no mínimo legal. Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicialmente fechado e incidem os artigos 33, parágrafo 2º, alineado do Código Penal, artigos 1º, inciso 1º e 2º, parágrafo 1º, ambos da Lei 8.072/1990, em relação aos crimes dolosos contra a vida. É, ademais, único adequada a concepção da finalidade da função penal, consideradas as circunstâncias em que os crimes foram praticados, que bem demonstram ousadia, periculosidade do agente e personalidade inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, bem como as consequências de suas condutas. As ações, nos modos em que reconhecidas pelo Conselho de Sentença, denotam personalidade agressiva, menosprezo pela integridade corporal, psicológica e pela própria vida das vítimas, o que exige pronta resposta penal. Como fundamento, na primeira etapa da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são totalmente desfavoráveis. Portanto, aí está a pena de 98 anos e 10 meses que acaba de ser anunciada para o assassino da jovem Eloá. Nós vamos